Oi, galera, beleza? Tudo bem? Hoje nós começamos, então, a apostila número 2. E nosso primeiro assunto está relacionado à análise de temas. Análise de redação a gente já está fazendo, né? Então, esses dois assuntos estão lá nas aulas 7 e 8. Eu quero, galerinha, preciso que vocês deem uma olhada nos módulos 7 e 8, lá na situação problema. Então, na página 119 e na página 134, nós temos essa situação problema. Então, gostaria que vocês dessem uma olhada, que vocês resolvessem, tá? Eu até coloquei aqui na videoaula uma situação problema para a gente analisar também, ok? Bom, análise de temas. O que fazer? Como é que eu vou identificar, né? Como é que eu vou saber sobre o que vou escrever? Como é que eu vou avaliar essa proposta de redação? Então, há diferentes maneiras de se apresentar uma proposta de redação, às vezes mais simples, às vezes mais complexa, às vezes com vários textos, às vezes apenas com uma frase. Mas o mais importante é que antes eu preciso conhecer o tipo de prova que eu vou fazer. Então, na escola, né, nas nossas redações, a gente sempre determina para vocês, olha, nós vamos fazer a nossa avaliação, a nossa redação será uma carta, será um conto, será uma crônica. Né? Então, nós orientamos vocês antes. Para quê? Para que você saiba como se faz aquele tipo de texto. Né? Então, eu tenho que saber antes que tipo de prova eu vou fazer. Então, eu coloquei aqui 3, as mais realizadas por nós, né? Quando concluímos o ensino médio. Ou mesmo até durante o ensino médio, que muitas pessoas fazem como teste, né? Então, eu coloquei aqui a UFSC, o DESC e Enem. Cada uma delas tem suas características próprias. Então, o que eu quero que vocês entendam, eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Eu quero que vocês entendam que não há possibilidade de você ir fazer uma prova sem saber como é esta prova. Então, um piloto de Fórmula 1, antes de uma corrida, ele faz uma corrida, uma volta, ou aquelas voltas como teste, para saber como que ele vai entrar numa curva, como que ele vai sair, por aí afora. Um jogador de futebol, ele entra em campo para fazer um reconhecimento daquele campo antes da partida, porque ele precisa saber se o gramado é bom, se está faltando grama num determinado lugar, como que a bola vai se movimentar ali. Então, eu preciso conhecer qual é o tipo de prova que eu vou fazer. Então, na UFSC, nós sabemos que há a cobrança do gênero textual. Então, eu preciso estar preparado. Eu preciso saber o que é uma carta, o que é um conto, o que é uma crônica, o que é um relato. Todos esses elementos aí, todos esses gêneros textuais já foram cobrados na UFSC. É óbvio que a UFSC também sempre cobra um texto dissertativo, um dissertativo argumentativo, assim como a UDESC e assim como o Enem. Então, o que difere, né, a dissertação da UFSC para o UDESC e para o Enem? São detalhes, mas normalmente o que difere está relacionado ao tema. Basicamente isso, né? Porque proposta de intervenção você pode ter em qualquer tipo de redação, né? Em qualquer tipo de dissertação. Depende da tua intencionalidade. Então, quando você começa a escrever, você tem uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade que você tem? Qual é o tipo de tema que você está trabalhando? Também, os temas da UFSC e da UDESC estão sempre relacionados às obras literárias. Então, vejam a importância de vocês, antes, durante o ano que vocês estiverem se preparando para fazer o vestibular, vocês leiam as obras literárias que serão, né, no caso de vocês, serão disponibilizadas lá no início do ano. Então, você precisa ler, são as temáticas que vão ser cobradas, as temáticas cobradas são aquelas que estão ali nos livros, ok? E no Enem, qual é o tipo de temática que é cobrado? Bom, o tipo de temática do Enem é sempre aquele que envolve um problema, uma situação problema, que esteja envolvendo o cidadão, que esteja envolvendo o meio ambiente. Bom, o cidadão é sempre, né, afetado por tudo. Mas, então, eu já sei qual é a estrutura que é pedida, eu já sei qual é o tipo de dissertação pedido. Então, primeiro fator, o primeiro, mais relevante, é literalmente conhecer a prova, ok? E aí, depois, vamos para os temas.
Vejam, eu coloquei aqui, na apostila de vocês apareceram 2 temas, e eu acrescentei mais um, tá? Diz assim, ó, 2 propostas podem conter podem ter temas diferentes, ainda que apresentem o mesmo assunto? Sim, nós podemos ter o mesmo assunto, mas com temáticas diferentes, né? Então, olha ali, em 2000, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? É um desafio. É muito importante também a gente identificar algumas palavras que são chave. Então, nós precisamos, ali nós temos enfrentar e o desafio, ok? Então, essas 2 palavras são fundamentais. Em 2005, está falando da criança de novo, mas está relacionado ao quê? Ao trabalho. Então, o trabalho infantil na realidade brasileira. E em 2014, também falando da criança, publicidade infantil em questão no Brasil. Uma coisa bastante interessante em relação aos temas do Enem é que normalmente eles geram muita polêmica, né? O ano passado nós tivemos a questão da acessibilidade ao cinema. Então, a acessibilidade é um tema, é um assunto que pode envolver, pode estar relacionado a diferentes assuntos, né? A diferentes temas. Então, a acessibilidade é um problema? É. Ali ele falou da acessibilidade em relação ao cinema, ok? Então, sempre um problema. Bastante interessante. Esse tema aqui de publicidade infantil em questão, no ano de 2014, um pouco tempo antes havia saído uma lei em relação à publicidade infantil, ok? Aquilo que é para o público infantil. Ok, vamos lá. Há diferentes formas de apresentação de um tema de redação. Sim, há diferentes formas, tá? Eu posso ter uma coletânea de textos. Normalmente é o que acontece no Enem, tá? Essa coletânea de textos são os chamados textos motivadores. E ainda no Enem aparece essa coletânea de textos e aparece a frase tema. Então aparece bem destacado, em negrito lá, é sobre isso que você vai falar. É sobre a publicidade infantil. Então, eles não deixam vago qual é o assunto que vai ser cobrado, tá? Nem a temática. É bem direcionado. Então, eu posso ter coletânea de textos, acompanhado de uma frase tema, ou eu posso ter com um texto apenas, acompanhado da frase tema, tá? Com o texto a ser analisado, sem especificação por meio de uma frase tema. Esse daqui é o menos cobrado hoje, tá, galera? É o menos cobrado. Por quê? Já houve um tempo em que os vestibulares, eles queriam saber se você conseguia interpretar o tema. Um dos requisitos era que você interpretasse o tema. Hoje, eles deixam muito claro, bastante nítido, qual é o tema, qual é o assunto, qual é a proposta. Então, eles costumam usar muito a frase tema, ok? Por quê? Porque o objetivo não é saber se você vai interpretar a proposta de redação. O objetivo é que você escreva. Então, até a UFSC, né, há bem pouco tempo, 15 anos, tá? É pouco tempo, gente. Há pouco tempo tinha essa questão, né, de você ter que interpretar o tema. O desafio já começava ali. Então, muita gente zerava porque não interpretava corretamente o tema. E era muito engraçado que depois que as pessoas saíam do vestibular, elas falavam assim, mas eu escrevi sobre isso, eu escrevi sobre aquilo. Porque quando não há essa especificação, muitas vezes abre um leque de possibilidades, ok? Então, nós hoje temos o mais comum é a coletânea de textos com uma frase tema ou um texto com frase tema. Bastante interessante, tá? Enem tem só uma temática, tem só um assunto. A UDESC pode ter mais de um. A UFSC tem mais de um. Então, nos últimos vestibulares, a UDESC e a UFSC sempre tem mais de um tema. Então, às vezes 2, às vezes a UFSC, às vezes 3. Ok? Beleza. Olha aqui, eu coloquei aqui algumas questõezinhas, 3 possibilidades que já foram cobradas em vestibulares, para ver como é possível a subjetividade de uma proposta de redação. Eu só coloquei aqui a proposta, as frases, tema, os textos, né? Mas é sempre muito importante ler o depois, porque vai ver determinado se é para fazer uma narração, se é para fazer uma dissertação, por aí afora.
Então, quando? Olha a possibilidade que eu tenho aqui. Começar uma redação com quando. E aí eu posso abrir uma possibilidade sem, né? Do jeito que está aqui, eu posso abrir uma possibilidade para um texto dissertativo ou para um texto narrativo. Mas é sempre bom lembrar, ok? Que por isso que é importante a gente conhecer cada prova, ok? Compõe um texto que possa ter por título um trecho da Valsinha, de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. O mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Gente, essa música é lindíssima. Vale a pena ler e entender que ela é toda escrita em sentido conotativo, né? O mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Acho que essa frase nunca se aplicou tanto como o que nós estamos vivendo hoje. Mas vamos lá. Abre possibilidade para um texto dissertativo? Sim. Abre possibilidade para um texto narrativo? Sim. Ok? Abre possibilidade para diferentes tipos de texto. Agora, suponha que você foi surpreendentemente convidado para uma festa de pessoas que mal conhece. Conte num texto em prosa o que teria ocorrido, imaginando também os pormenores da situação. Não deixe de transmitir suas possíveis reflexões e impressões. Evite expressões desgastadas e ideias prontas. Olha aqui, eu posso muito bem dizer que isso aqui abre possibilidade para um relato pessoal, ok? Mas eu também, lembrando que o relato pessoal é um tipo de texto que eu posso inventar. Não preciso literalmente ter vivenciado aquilo. Uma coisa que às vezes aparece é assim, meu Deus, eu tenho que escrever um texto em prosa. Que absurdo que é isso, gente. Prosa é oposição ao verso, tá? Então, verso é o quê? Cada uma das linhas do poema. Esses textos que estão aqui, ó, da FUVEST, né? Essa proposta aqui, tá toda escrita em prosa, beleza? Bom, outra questão também que é bastante comum aparecer nas temáticas de redação são artigos da Constituição Brasileira. Então, ali, ó, a Constituição, nós sabemos que é a lei máxima de um país. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque se é a lei máxima, ela não pode ser descumprida. Então, eu não posso eu posso questionar, né? Mas eu não vou dizer que, por exemplo, o Brasil não existe, sendo um Estado democrático de direito, eu não posso dizer que não há pluralismo político, porque há, tá ali, tá expresso, né? Que todos são iguais perante a lei. Sim, todos nós somos iguais perante a lei, né? Nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, propriedade, tá? E daí tem os termos seguintes, né? Eu gosto muito dessa parte que diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, eu posso me manifestar, mas eu tenho que assinar embaixo, tá? A questão ali, ó, a crença religiosa, já tivemos intolerância religiosa como temática na redação do Enem, ok? Então, só para a gente perceber assim, ó, tá ali, está no artigo, está na Constituição, isso é importante, eu tenho que ser, né, ter uma argumentação, uma análise daquele tema de acordo com o que o texto me permite pensar, ok? Olha lá, lembra que eu disse para vocês que eu tinha colocado uma questão de situação-problema, tá? Bem semelhante à situação-problema que aparece no módulo 7, que está lá na página 119. Também é um texto que mistura código verbal e código não verbal, e aí tem duas frases para vocês responderem, tá? Então, aqui, que frase poderia... Eu não quero essa resposta, né? Não vou dar essa resposta para vocês. Isso é só para vocês começarem a pensar. Talvez eu cobre logo essa resposta de vocês, beleza? Que frase poderia, de forma direta e clara, definir o tema explorado nessa capa? Gente, tem uma palavrinha ali embaixo, bem específica, né? Então eu tenho que formar uma frase com o quê? Com Turma da Mônica? Pode aparecer? Sim, mas eu queria uma frase bem específica. A palavra está ali embaixo. O código não verbal mostra bem o que é isso. Agora, percebam que na letra B, eu pergunto, qual o objetivo da capa do HQ?
Histórias em quadrinhos, tá? Que mensagem você acha que o autor quis transmitir? Ele é contrário? Ele é a favor? Será que ele quer mostrar que nem todas as pessoas têm a mesma acessibilidade? Então, a análise dessa situação-problema. Eu quero isso como tarefa. Eu vou cobrar isso de vocês. Beleza? Vamos lá. Mas é bem fácil, bem tranquilo. Mas lembrando que tem que ser uma resposta bem objetiva, uma resposta bem clara, tá? Sem enrolação. Vamos lá. Também quero as outras situações, as outras questões de situação-problema resolvidas na apostila, ok? Vamos lá, galerinha. Então, o que é importante, né, quando nós vamos fazer uma análise de tema? Ler atentamente o tema proposto. Se é apenas uma frase, se é uma coletânea de textos, se eu tenho textos verbais, textos não verbais, eu tenho que ler atentamente o tema proposto. Lembrando que, normalmente, há uma frase-tema que sempre está destacada em negrito. Bom, não é para fazer cópia dos textos motivadores. Eles já dizem, ali já diz, né? Eles são textos para nos motivar, para começarmos a pensar sobre o assunto. Outra questão, lembra do fato de entrar em campo, né? Jogar uma partida sem conhecer o campo? Não dá. Eu preciso conhecer o campo. Então, eu já preciso saber quais são os tipos de estrutura, ou qual o tipo de estrutura, quais são os gêneros que podem ser cobrados naquela prova. Fundamental. Faça perguntas. Se questione. O que é isso? O que é a acessibilidade? O que é isso? Por que a acessibilidade afeta a sociedade? Ou por que a falta de acessibilidade nos afeta? Há aspectos positivos e negativos? Há causas? Se há causas, há consequência? Há solução para o problema? Lembrando que essa solução para o problema seja talvez a questão de amenizar o problema. Tá? Organize as ideias, defina o tema, construa uma tese. Então, analisei toda a proposta de redação. Eu vou falar sobre um determinado assunto. Eu preciso ter uma tese, e essa tese precisa ser defendida. Como é que ela vai ser defendida? A partir de argumentos. E nós estudamos nas aulas anteriores os tipos de argumentos. Dê uma olhadinha lá, se está em dúvida, dê uma olhada lá nas aulas anteriores. Sempre lembrar que é necessário fazer rascunho, passar a redação a limpo, apenas depois de tê-la corrigido, desculpem. Evite rasuras e seja objetivo. Então, há vários passos que a gente tem que fazer até entregar a redação pronta. Tá claro isso, galerinha? Indispensável. Vamos conhecer bem qual é o tipo de redação que vai ser pedida e vamos fazer perguntinhas básicas para o tema. Tá claro isso? Um beijo, até daqui a pouco.